Olá, esse é Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. Num cenário global desafiador que vem oferecendo obstáculos mesmo para empresas sólidas e bem organizadas, surgiu a notícia num jornal da Espanha que a vinícola Família Torres, uma das mais antigas, mais tradicionais e mais fortes do país, estaria num processo de negociação para reestruturação da sua dívida. Hoje, as dívidas da família Torres estariam por volta dos 70 milhões de euros, devidos principalmente a dois bancos, o CaixaBank e o Santander. A vinícola vem enfrentando dificuldades com a retração global do mercado, dificuldades essas que são reforçadas por uma série de anos com secas muito intensas na Catalunha, o que diminuíram a produção da vinícola lá na sua sede, além de questões no Chile também, onde a Torres tem a sua operação, mas o peso chileno teve uma importante desvalorização no mercado internacional, o que levou a vinícola a perder um pouco aí de capital. Com um faturamento anual no último ano um pouco acima de 230 milhões de euros, e com essa safra sendo uma safra melhor da Catalunha, com um pouco mais de chuvas, com uma condição melhor de clima na região, a vinícola, combinando isso, claro, com esse potencial da reestruturação de dívida, a vinícola está aí muito confiante num futuro promissor e de ajuste financeiro nos próximos anos. Porta-vozes da vinícola declararam que é um processo absolutamente normal para qualquer empresa passar por um processo de reestruturação de dívida para manter a sua saúde financeira, e realmente 70 milhões de euros é uma dívida significativa, mas não é nada que esteja fora da realidade da Torres, que é uma vinícola sólida, vende bem, vem trabalhando bem e vem tendo um foco muito importante também no crescimento da sua produção de vinhos zero, que é uma demanda crescente no mercado. E com as áreas de vinhedos em muitos países aí pelo mundo diminuindo e queda nas vendas globais de vinho, o German Wine Institute divulgou dados que mostraram um crescimento na área de vinhedos na Alemanha, mas especificamente no crescimento na área de vinhedos das uvas Piwi. Piwi, que é uma sigla de um palavrão deste tamanho em alemão, que significa castas resistentes a fungos. São castas híbridas mais resistentes, então elas necessitam de menos tratamento e, consequentemente, conseguem produzir bem em situações mais adversas de clima. A Alemanha teve um aumento de 10% na sua área plantada de uvas Piwi no último ano, sendo que essas já representam hoje cerca de 4% dos vinhedos da Alemanha, mais ou menos uns 4 mil hectares de vinhedos. A casta Piwi mais cultivada no país é a casta branca Sauvignon Gris, com 766 hectares, seguida pela também branca Cabernet Blanc, mas as tintas vêm em crescimento também. Importante destacar que nesse mesmo período a área total de vinhedos da Alemanha diminuiu mais ou menos uns 1.300 hectares. Então esse crescimento aí na área plantada das uvas Piwi, apesar da base ser pequena, é significativo. E na França, na região de Champagne, os produtores estimam perdas que podem superar 1/3 da produção do ano por conta das fortes geadas que atingiram a região essa semana. Mas números finais só devem ser conhecidos no mês de maio, uma vez que não estão afastadas as hipóteses de novas geadas. Foram 3 noites de temperaturas congelantes num cenário em que boa parte dos vinhedos já tinham brotado, houve uma brotação precoce por conta de ondas de calor lá atrás, o que é usualmente uma combinação letal para os vinhedos. Em algumas áreas, como em Aisne, se estima que a perda de produção possa chegar até 85% da produção do ano. Apesar dos impactos significativos já sofridos, podem ainda vir novas geadas, o que vai dificultar ainda mais a situação, nessa que já caminha para ser a safra com as maiores perdas na região desde a safra de 2003, quando 45% da produção total da região foi perdida, e caso, além das piores estimativas já registradas, que são de 38%, ainda venham novas geadas, esse número ainda pode ser superado. Os produtores deverão necessariamente contar aí com seus estoques de reserva, né? Todas as vinícolas em Champagne têm que manter um estoque significativo, eles não podem engarrafar tudo que eles produzem, então isso vai garantir a manutenção aí da produção e a estabilidade da disponibilidade do produto no mercado. E falando em Champagne, uma importante vinícola lá de Champagne, a Roederer, está de olho além da sua própria região. A Roederer está nos passos finais para a aquisição do domaine Pierre d'Amois na Bourgogne.
O domaine, localizado em Gevrey-Chambertin, conta com 8 hectares, sendo algumas parcelas em importantes vinhedos Grand Cru da região, especialmente Chambertin, Chambertin-Clos-de-Bez e Chapelle-Chambertin. A propriedade familiar, que foi fundada no início do século XX, passará a integrar assim a Roederer Collection, que é composta por outras propriedades, outras vinícolas nas quais a Roederer já tem alguma participação, além de negócios de distribuição e importação pelo mundo. Os valores da transação não foram divulgados e vale destacar que até o momento a Pernod ainda é uma vinícola de administração familiar, né? Ainda administrada pela família fundadora. E aquilo que era uma possibilidade, que nós comentamos até aqui na semana passada, se concretizou com uma proposta formal da Sazerac, proprietária do Bourbon Buffalo Trace e de outras bebidas, que ofereceu 15 bilhões de dólares pela compra da Brown-Forman. O valor representa um pagamento de 32 dólares por ação, acima do valuation da Brown-Forman do dia 15 de abril, que era de 29 dólares e 57 cents por ação. Da parte da Pernod Ricard, que anunciou, né, algumas semanas atrás que estava em conversas para uma fusão com a Brown-Forman, a única informação no momento é que as conversas seguem caminhando. Quando a Pernod Ricard anunciou lá atrás, eles avisaram que não iriam comentar o processo, só iriam comentar quando o processo fosse concluído com a fusão ou encerrado, mas eles informam que as conversas ainda seguem. Com esse anúncio, né, dessa conversa de fusão, isso foi o que abriu o interesse de outras empresas aí do setor, inclusive a própria Sazerac. Mas como a Sazerac é uma empresa familiar, a proposta deles não é de fusão, mas de aquisição integral da Brown-Forman, enquanto que a conversa com a Pernod, são duas empresas com negociação em bolsa, é uma conversa de fusão em que haveria aí troca de ações entre as famílias controladoras de ambas as empresas. E falando em aquisições e fusões, a Suntory, lá do Japão, expandiu seus negócios além das bebidas, com a aquisição de uma empresa farmacêutica por mais de 1,5 bilhão de dólares. A Suntory adquiriu a Daiichi Sankyo Healthcare, que é uma empresa especializada em remédios mais simples que dispensam receita, né, como analgésicos, remédios para queimação, esse tipo de coisa, que aqui no Brasil a gente compra facilmente aí nas farmácias. Além de produtos de skincare. A compra reforça uma estratégia de diversificação dos negócios da Suntory e que já tem uma presença aí na área de saúde com uma divisão com suplementos e bebidas funcionais, mirando aí o consumidor que está se distanciando da bebida, pensando mais na saúde. A aquisição ela será em partes, com uma participação de 30% que a Suntory vai adquirir imediatamente, e vai aí adquirindo pedaços da empresa até meados de 2029. Vale lembrar que uma outra gigante de bebidas japonesa, isso foi uma notícia já comentada aqui, acho que há mais de ano, que é a Kirin, também atua nessa área, com participação em empresas de suplementos e alimentos saudáveis lá no Japão. E depois de 3 anos em obras, a icônica vinícola da Robert Mondavi, lá em Oakville, no Napa Valley, está reabrindo as suas portas, depois de uma renovação que ultrapassou os 200 milhões de dólares em custo. A vinícola manteve a sua icônica entrada, né, aqueles arcos com uma torre que foi projetado lá atrás pelo arquiteto Cliff May, mas as mudanças mais visíveis foram lá dentro na estrutura para recepção de turistas, com novos espaços de degustação, gastronomia, experiências, eventos, mas também a cantina, né? A vinícola foi renovada com equipamentos de última geração que foram adicionados, além da criação de uma cantina específica para o processamento das uvas e para a vinificação do vinhedo Touquelon, o mais importante, mais icônico vinhedo da Mondavi e de todo o Napa Valley, né? Tem outros proprietários também, além da Mondavi, que fazem vinho dali. A reabertura da vinícola ao público acontece hoje, no dia que está indo ao ar aqui o Diego News, na segunda-feira, dia 20 de abril. E essa semana vinha Conchetoro anunciou um movimento semelhante ao que já havia sido feito em 2019 com o Dom Melchor, que sempre foi o vinho icônico da Conchetoro. Em 2019 se tornou uma vinícola independente, né, uma subsidiária da Conchetoro. A Conchetoro agora separou sua produção lá do Limari, criando a Vinha Amélia. A Vinha Amélia estará focada na produção apenas das uvas Chardonnay e Pinot Noir do terroir do Limari,
dando aí uma sequência a um trabalho que já começou lá atrás com a criação do vinho Amélia, que inicialmente era só um branco do Valle de Casablanca, e que a partir de 2017 os vinhos passaram a ser produzidos com vinhedos ali do Limari. A Contitora entende que o seu terroir ali em Limari, especialmente na zona de Quebrada Seca, é um terroir privilegiado para a produção dessas uvas em alta qualidade. O Chardonnay e o Pinot Noir de mais alto nível do portfólio da Contitora, que é uma das maiores vinícolas do mundo, com mais de 12 mil hectares, vem dali, né? São os dois Amélia, Pinot e Chardonnay. E agora essa vinícola, essa subsidiária, vai focar nisso e focar na construção dessas marcas em nível global. Essa subsidiária contará com a direção técnica do Marcelo Papa, que já é o enólogo responsável pela linha Amélia, enquanto essa estava dentro da Contitora. E agora a ideia, como eu disse, é reforçar o posicionamento da marca nos mercados globais. E dados da plataforma especializada WineSuite, que foram divulgados durante a última Vinitaly essa semana, demonstraram o peso significativo do enoturismo na venda de vinho nas vinícolas, consequentemente destacando um potencial ganho para as vinícolas nessas vendas. 70% dos visitantes das vinícolas compram vinhos na saída, no caso da Itália, com gasto médio de 147 euros por pessoa. Em média, cada visitante de uma vinícola leva 7,3 garrafas de vinho para casa. Os números ainda são altos, apesar de uma queda em relação a 2024, que registrou números importantes, mas mostram um nicho muito importante para a exploração das vinícolas. Importante destacar que no enoturismo, além da visita ser paga, a vinícola está vendendo vinho pelo preço integral. Enquanto que o vinho que você compra num distribuidor, numa importadora, a vinícola precisou vender mais barato, precisou tirar da sua margem, para que aquele distribuidor coloque a sua margem e os preços fiquem mais ou menos alinhados. Então, para as vinícolas, a venda na porta, né, o cellar door sale, que é a venda ali na porta da vinícola, é muito mais interessante do que a venda através de distribuidores. Os dados, no caso, foram coletados ali na realidade italiana, né, nas vinícolas italianas, mas ainda demonstraram mais uma curiosidade dali do mercado deles, que é o gasto significativamente maior dos compradores estrangeiros. Os visitantes estrangeiros, em geral, gastam 317 euros em média, mais que o dobro da média geral aí entre estrangeiros e italianos. E, por fim, uma notícia que não diz respeito ao vinho, mas só um comentário aqui, não, uma parabenização, que essa semana saiu aí a edição brasileira do Guia Michelin, com a novidade que o Brasil tem agora 2 restaurantes aí com 3 estrelas, o Tuju e o Evai, ambos aí de São Paulo. Parabéns ao Tuju, parabéns ao Evai e às equipes envolvidas no serviço, e parabéns pela premiação, que sem dúvida nenhuma atrai uma atenção diferente para o mercado brasileiro e para a gastronomia brasileira, para aquilo que nós fazemos aqui nos nossos restaurantes, apesar do guia, infelizmente, se limitar às cidades de São Paulo e Rio, com tanta coisa bacana sendo feita em outras cidades do Brasil. E essas foram as principais notícias da semana. Obrigado por assistir, compartilhe esse boletim, deixa aqui o seu comentário, e na semana que vem nós voltamos com mais um Diego News.